6h57, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Agora chegou a hora da gente conferir a movimentação da nossa cidade ao vivo, direto do RC Copa. Então vamos lá para cima com o Walter Cardoso, que já sobrevoa, Walter, e equipe, a nossa cidade. Bom dia, Walter. Não sei se o Walter Cardoso me ouve. A gente tem imagens agora ao vivo da cidade de Manaus, feitas pelo Alex aí no RC Cop. A gente vê um tempo bom, né? Não está aí com nuvens tão carregadas, o sol não chega a brilhar na nossa cidade, né? Mas também não está com cara assim de chuva, pelo menos não chuva imediata. O dia está, de certa maneira, bastante bonito. A gente está com problema de áudio, acho que o Walter não está me ouvindo agora. Daqui a pouquinho a gente volta então a chamar o RC Cop, que, como a gente viu aí, já sobrevoa a cidade de Manaus. Olha, os trabalhadores que nasceram em dezembro precisam ficar atentos, porque hoje o PIS vai ser liberado para saque. O PIS é o Programa de Integração Social aí para empregados da iniciativa privada. E que tem informação sobre esse assunto para a gente é a Thea Morel, com quem eu falo agora ao vivo. Não é isso, Thea? Conta pra gente como é que faz aí para sacar esse benefício. Esse ano tem novidades em relação ao valor do PIS. A gente falou trabalhadores que nasceram em dezembro, mas em dezembro a partir de que ano? Que essa informação aí não estava escrita. Eu acabei não falando, mas fiquei eu mesma na curiosidade, né? Trabalhadores que nasceram em dezembro, a partir de quando, Thea? Bem, Dani, na verdade existe um calendário realmente próprio, né, que é estabelecido ali pelo governo federal para o pagamento desse benefício. Os trabalhadores que nasceram em dezembro começam a receber a partir de agora. Aí em janeiro entram os trabalhadores que nasceram em janeiro e em fevereiro e daí por diante. Em fevereiro é março e abril até o dia 30 de junho. Tem o pagamento para todos os trabalhadores de acordo com a data de nascimento dele. E para receber, né, a gente está sempre falando aqui do pagamento do PIS e do PASEP, é preciso que esse trabalhador já esteja cadastrado há pelo menos 5 anos no serviço, no PIS, e, portanto, desde que ele tenha aí, ele esteja cadastrado há 5 anos no PIS e desde que ele tenha contribuído, né, no exercício de 2015, porque ele trabalhou com carteira assinada, ele já pode entrar nesse calendário, verificar esse calendário para poder fazer o recebimento desse benefício. O que tem de novidade, na verdade, Dani, é a base de cálculo que o governo federal está fazendo. Ela funciona mais ou menos assim. Os trabalhadores que trabalharam, né, que exerceram a sua atividade profissional em 2015 durante os 12 meses do ano, eles recebem o abono integral, que é no valor de um salário mínimo, cerca de R$ 880. Se você trabalhou apenas um mês, você tem que pegar esse valor de R$ 880 e dividir por 12, porque você só vai receber uma parcela, 1/12 desse salário. E assim por diante. Se você trabalhou 6 meses, você vai receber aí 880 dividido por 12, vezes o número de meses trabalhados. Então esse cálculo mudou um pouquinho, parece um pouco complicado, mas para quem está acostumado a receber o PIS, né, sabe que o governo federal já deposita ali e muita gente, para fazer o saque, já possui o cartão cidadão. Você me perguntou sobre o saque é muito simples. Para quem já está acostumado realmente a receber esse abono, basta pegar o cartão cidadão, que é um cartão que é fornecido pela Caixa Econômica Federal, e você tem aí várias opções para fazer esse saque. Uma dessas opções são as casas lotéricas. Tem também o Caixa Aqui, que é um terminal de atendimento que é desvinculado, né, que não está vinculado às agências da Caixa Econômica Federal, e tem também a própria agência da Caixa Econômica Federal. Você pode ir a qualquer agência da Caixa, que a Caixa é que é o órgão realmente pagador, é a entidade financeira pagadora, né, que faz aí o repasse desses valores para os trabalhadores da iniciativa privada. Se você não tem ainda o cartão cidadão, você não sabe se tem direito a esse benefício, existe aqui também um site que é o caixa.gov.br, onde você pode verificar se está tudo certo e se você pode receber. A partir daí, nesse caso, você tem que ir sim até uma agência da Caixa Econômica Federal para pegar o seu cartão pela primeira vez e depois daí ter acesso ao benefício de acordo com os calendários. Como você me perguntou, quem nasceu agora em dezembro já pode aí receber o valor, né? Já está disponível na conta a partir do próximo ano. Janeiro e fevereiro é pago em janeiro, fevereiro e março é pago em fevereiro. Aliás,
março e abril é pago em fevereiro. Existe todo um calendário que também está disponível, já está todo acertadinho ali no site da Caixa e você pode consultar. Esse pagamento do abono vai até o dia 30 de junho, então é muito importante que os trabalhadores não percam esse prazo, porque tem aí apenas 6 meses para ter acesso a essa rendazinha extra, que pelo menos para quem nasceu em dezembro, né, esses felizardos já podem sacar agora. Dani. Em dezembro e está ali cadastrado no benefício de 5 anos para cá, não é isso? Nos últimos, que tem pelo menos 5 anos aí de contribuição. É importante para quem é mais recente, enfim, ou anterior, tem que ter 5 anos, nascido em dezembro, 5 anos de contribuição. Esclarecido, Té, muitíssimo obrigada. Eu volto então com você mais tarde, até daqui a pouco. A gente vai voltar lá para cima, conferir a movimentação da nossa cidade, direto do RC Coop. Agora a gente já tem sinal com áudio do Walter Cardoso. Bom dia, Walter. Bom dia, Daniela. Agora sim, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Então, como você falou, realmente um dia com muitas nuvens, né? Um céu com muitas nuvens e a tendência realmente é essa nos próximos dias. Muitas nuvens, até com possibilidade de chuvas rápidas durante a manhã e durante a noite, Dani. Esse é o cenário aí que nós devemos encontrar, não só hoje, mas em todo o restante da semana no céu de Manaus. Bonita imagem que o Alex Gomes traz pra gente agora através do RC Coop. E qual é a previsão para hoje do tempo, hein, Walter? Então, Dani, temperatura agora pela manhã de 24 graus, com uma sensação térmica de 25. A possibilidade de chuva é de 60%, um pouco menor do que nos dias anteriores, e a temperatura máxima do dia é de 33 graus. Como falei agora há pouco, existe a possibilidade, a previsão do tempo informa que podem ocorrer chuvas rápidas durante a manhã e durante a noite. Em princípio, à tarde deve ser mais tranquilo, aí quem precisar sair de tarde pode ficar mais tranquilo. Ontem, com aqueles 90%, né, de chance de chover, caiu um pé d'água danado no fim da manhã. Lembrei de você, viu? Quando eu vi aquelas nuvens todas, né, escurecendo o céu de Manaus ali na hora do almoço, eu falei, bem, o Walter estava completamente certo, choveu e não foi pouca coisa, não. Hoje, 60% de chance de chover, deve chover, mas aí com chuvas esparsas, segundo o Walter, ao longo da manhã e no iniciozinho da noite. A gente sobrevoa nesse momento que ponto da cidade, Walter? Estamos aqui na zona norte da cidade, Dani, na Bola do Produtor, justamente para mostrar o acesso aqui, né, tão tumultuado em dias normais, para mostrar a diferença do período das férias, como nós temos ressaltado aí durante toda a semana. O acesso aqui das duas principais, das zonas mais populosas da cidade, a zona norte e a zona leste da cidade, fluindo com muita tranquilidade. A gente percebe que o trânsito é muito tranquilo, o tráfego de veículos aqui nas avenidas Altaismirim, muito tranquilo. E também na feira, para quem estiver pensando em vir para a feira, também o movimento está tranquilo, apesar do grande fluxo de veículos, a gente percebe aí que tem muita gente que tem aproveitado esse tempinho de férias, já essas primeiras horas da manhã, para vir aqui, garantir as compras já do café da manhã. E realmente aqui o movimento na feira consegue ser maior do que o das ruas. Então, apesar do acesso estar tranquilo aqui, a feira está mais movimentada, Daniela. Sobrevoamos nesse momento então a Feira do Produtor, que é tão importante, né, para quem produz no interior do estado, sobretudo aqui em Iranduba, porque é uma feira que, como o próprio nome está dizendo, do produtor, ela ocasiona bastante possibilidade de venda direta, sem a função do atravessador. Algumas situações, claro que tem, mas essa é uma feira em que o produtor rural, às vezes, ele vem direto, né, coloca ali a sua banquinha e vende direto para o consumidor, portanto, consegue, às vezes, o consumidor preços mais em conta, porque sai a figura ali do atravessador. A gente sobrevoa nesse momento então a Feira do Produtor, em frente à Bola do Produtor, que é um limite geográfico aqui da nossa cidade, é o marco que divide as duas principais zonas, as mais populosas da nossa cidade, que é a Zona Norte e a Zona Leste. Obrigada, Walter. Daqui a pouco, então, eu te chamo de novo. Até já. Porque agora a gente vai direto para o estúdio da Rádio A Crítica conversar com a Adriane Diniz e com a Micaele Servalho. Elas também estão ao vivo na 93.1 e agora com a gente aqui no Manhã no Ar. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Dani. Bom dia, Dani. Agora os professores aí que atendem a rede pública de ensino não podem mais fazer discursos, né, pregações, ideologia política dentro da sala de aula. Isso agora está proibido.
Na verdade, esse é o projeto que foi apresentado pelo parlamentar, o deputado Platini Soares, na Assembleia Legislativa. Ele ficou conhecido como a Lei da Mordaça, porque limita algumas manifestações dos professores, como, por exemplo, política, são manifestações ideológicas de política, de religião, de partidária, né, também sobre questões e vários tipos de questões ideológicas. Mas ele ainda não está valendo. Ele foi aprovado, gerou muita repercussão, e o que aconteceu na Assembleia foi um primeiro parecer favorável. Foi analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão analisa a constitucionalidade de cada projeto e já recebeu o parecer favorável do relator, o deputado Davi Almeida, que levou em consideração o artigo 12 da Constituição, que é o de liberdade de consciência à religião. Ele não analisou o mérito, se está certo, se está errado, o que isso vai implicar, mas sim se pode ser legal ou não. E de acordo com a CCJ, que é a comissão lá da Assembleia, é legal e agora passa a tramitar em outras comissões até que volte ao plenário. Isso deve acontecer no ano que vem, o retorno ao plenário para se definir o que vai acontecer ou não e se esse projeto passa pelas outras comissões. Mas até agora, Daniela, o que se tem é bastante repercussão, né? É verdade, olha, ele já vem sendo até comparado a outros projetos que já tentaram passar e que seguem essa mesma linha. Esse projeto é intitulado Escola Sem Partido, Dani, e está sendo comparado ao projeto Escola Livre, lá de Alagoas, que causou muita polêmica na época e também era relativo ao tratamento de questões de gênero e de orientação sexual dentro das escolas da rede pública de ensino. Olha, na época em que foi proposto esse projeto, diversas entidades, entre elas OAB e Sindicato dos Trabalhadores em Educação, se manifestaram contrários à iniciativa. Justamente essa atitude, né? Essa determinação de limitar o que o professor pode passar de conteúdo até na sala de aula, por isso é chamado de mordaça. E o que os profissionais em educação alegam é que não tem como tratar certos temas sem que isso receba um julgamento, até mesmo questões históricas e da atualidade. Quer dizer, o professor vai ficar na sala de aula pisando em ovos, porque dependendo do pai, do aluno, ou mesmo do próprio aluno, ele pode aí entender que aquela aula, que aquele propósito, aquele enfoque que o professor está dando, está sim tomando partido de alguma forma. É muito delicado, né, Dani? Muito subjetivo, né, na verdade. Na hora que o professor ali está dando a aula, claro, todos nós, inclusive jornalistas, somos seres sociais, né, estamos inseridos ali na sociedade, cada um tem as suas convicções, não é porque tem que a gente vai, talvez, levantar grandes bandeiras, mas claro que direto ou indiretamente o que a gente pensa, né, acaba estando ali na nossa oratória, na nossa maneira de falar. É muito difícil mesmo, dentro da sala de aula, o professor tentar medir. E como você mesmo falou, Micaeli, é muito relativo, né? Alguém pode interpretar aquilo como um crime, já se ele for tratado assim como tal, né? Uma proibição, uma lei que proíba, pode ser tratado e às vezes não ser uma questão de interpretação. Eu acho que vale muito aí o bom senso do educador, até onde ele pode ir. Se ele extrapola, tem várias medidas ali para contê-lo, né? Os pais podem fazer uma reclamação formal para a direção da escola, aquilo ali pode ser analisado internamente, resolvido, se for recorrente, se a direção achar que não está, pode dar uma punição mais grave, enfim. Eu acho que cada caso é um caso, né? Tendo uma lei ali que limita, além de ser difícil executar a lei, sim, pode causar vários problemas para os professores. Agora a gente acompanhar, uma vez passada aí pela comissão, acompanhar se vai haver, não, essa votação. Eu acredito que na prática não vai funcionar, não. O que vocês acham? Até porque os movimentos, né, os professores, os movimentos estudantis estão indo para cima, né? Já fizeram vários protestos. A gente já teve o exemplo de Alagoas, que não passou o projeto Escola Sem Partido, que lá é a Escola Livre. E assim, a gente tem consciência que não pode haver uma imposição dentro da sala de aula. Claro. O professor tentar descer goela abaixo as suas condições políticas, aí os seus pensamentos religiosos, fazer isso como uma imposição ou usar a sala de aula como para manipular um aluno. Mas, inevitavelmente, essas questões vão ter que ser tratadas. Por exemplo, se você for dar uma aula de ciência e falar da teoria do evolucionismo, do Big Bang, automaticamente você está entrando em religião, porque existe a questão do evolucionismo, do criacionismo, de que Deus criou o mundo. Então, são coisas muito subjetivas que vai depender da interpretação de cada um, e um professor pode ser punido por algo que
por exercer sua função de dar os dois pontos. O Platini Soares, que é o autor dessa proposta, ele diz que se o professor for falar do criacionismo ou do evolucionismo, ele tem que dar as outras formas. Ele não pode se limitar a falar de apenas um assunto, mas dependendo da área de formação desse professor, ele está habilitado para falar sobre uma questão apenas. Agora, Dani, uma coisa que me preocupa também, eu sou filha de professora, já aposentada hoje, e que tem toda essa preocupação em informar ali cidadãos e trazer temas também para a sala de aula para serem discutidos. Ali você acaba criando o hábito do aluno, aquele hábito de que você vai precisar quando você for adulto, quando você for um cidadão, né, pagando ali pelos seus impostos, que é justamente de verificar aquilo que está acontecendo e dar a sua análise, a sua opinião. Questionar, como é que ficam né? essas discussões que são tão importantes em sala de aula, se essa lei for aprovada, porque aí tem temas que o professor não vai poder trazer, porque ele mesmo não vai poder dar a sua opinião, ou até se ele estiver expondo ali o que está acontecendo, por trás já existe uma opinião. Você sabe que é muito difícil isso acontecer. Você expor um assunto sem automaticamente, por trás, estar dando opinião ou tomando partido de um lado ou de outro da situação, né? Porque até a educação moderna é exatamente isso. A gente criar crianças, adolescentes que sejam cidadãos pensantes, questionadores, Senso que possam crítico. estar inserido ali naquele contexto, não repetidores ali de datas, como infelizmente aconteceu algumas décadas atrás. Decorava e escrevia o que tinha decorado. Hoje em dia, Isso. o estímulo é completamente diferente para a pessoa entender o que está no seu contexto e poder mudar, inclusive, o que tiver errado. Então, não dá para a gente criar cidadãos com essa consciência, né? Preso apenas o que está ali escrito, as datas comemorativas, como já foi um dia, e felizmente não é mais. Vamos mudar de assunto. Então, meninas, Senado revoga a resolução da ANAC sobre a cobrança no transporte de bagagem. Só se fala isso na internet, todo mundo chateadíssimo. E agora tem essa boa notícia, é isso? É isso mesmo. Ele acabou aprovando aí o projeto que suspende a resolução aí que dava conta de que os passageiros teriam que pagar, no caso, pela bagagem despachada. A proposta segue para a Câmara ainda dos Deputados. Olha, mas de acordo com o presidente do Senado, é um gesto pelo consumidor. A justificativa que eles deram no Senado foi justamente de que a ANAC não cobrou das empresas aéreas nenhuma comprovação referente à diminuição realmente ali no preço das passagens. A gente até tinha comentado aqui que eles realmente, no artigo, eles citavam que isso ia acontecer, mas não existia nenhuma regra, nenhuma comprovação real de que isso ia acontecer aí no segundo semestre do ano que vem. E aí, olha, em Brasília, o presidente da OAB também anunciou que a entidade vai reagir à medida da cobrança nas redes sociais, ali no Facebook da OAB, já tem uma cobrança, já tem na verdade, uma campanha contra a cobrança que as pessoas podem aderir, e também na Câmara já tem deputado reagindo contra aí essa cobrança, e eles tiveram também justamente o apoio de outros deputados, no caso os deputados da Comissão de Defesa do Consumidor. E tem mais aí gente contra essa proposta. O PROCON de São Paulo já informou também, nota, que os PROCONs de todo o Brasil são contra essa cobrança da bagagem do consumidor, justamente pelo mesmo motivo de que a ANAC não tem uma definição das agências de que forma essa redução vai acontecer. Porque a ideia inicial era qual? De que realmente o usuário, né, do transporte aéreo teria que pagar pela bagagem, né, não seria mais gratuito, 23 quilos para voo nacional, 33 para voo internacional, ele teria que pagar por isso, mas a médio prazo, justamente aí no segundo semestre do ano que vem, viria uma redução no preço da bagagem. Mas que redução é essa, né, Dani? Não se sabe, até hoje, o preço da bagagem influencia em quanto por cento o valor aí das passagens que a gente paga. Não se tem isso. Então, eu acredito que com essa manifestação em todo o país de várias agências reguladoras, e vai se levantar justamente essa situação, ou eles apresentam ao certo quanto vai reduzir o preço da passagem, ou vai empacar e a gente vai ficar justamente sem essa cobrança, o que é um alívio para os usuários do transporte aéreo. Todo mundo nessa torcida para que isso aí vingue e não tenha essa cobrança extra. Olha, o STF suspendeu também a tramitação do Congresso do pacote anticorrupção, com mudanças feitas ali pelos deputados. Foi um levante geral, a gente sabe, mas essa guerra de braços, né, essa medição de forças continua. É mais um capítulo dela.
Mais um capítulo da guerra de braços entre o Legislativo e o Judiciário. Dessa vez foi o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que, com uma liminar, suspendeu o trâmite do projeto de anticorrupção que tramita na Câmara Federal. Esse projeto é aquele projeto de iniciativa popular que foi apresentado pelo Ministério Público Federal com 10 medidas contra a corrupção, que no dia 30 ele foi completamente desconfigurado pela Câmara Federal, que das 10 medidas tirou 6 delas e colocou junto às que foram apresentadas, ampliou as punições a juízes e a promotores sobre a acusação de abuso de autoridade. Então, o juiz Luiz Fux entendeu que houve uma desconfiguração completa do projeto, suspendeu o trâmite e determinou que ele volte ao original, que comece da estaca zero, mais uma vez, lá na Câmara Federal, para que seja analisado tudo de novo de uma forma, não levando em consideração, na verdade, a opinião dos 2,5 milhões de pessoas que assinaram essa petição com essas 10 propostas anticorrupção. O presidente da Câmara Federal, o deputado Rodrigo Maia, disse que essa liminar é no mínimo estranha. Foi o primeiro posicionamento que ele deu, dizendo que era estranha. Logo depois ele se posicionou mais uma vez, dizendo que essa interferência do judiciário no legislativo é uma perda, um prejuízo para a democracia, e disse que o ministro Luiz Fux, ele se baseou de que houve alterações e disse que eles têm a prerrogativa de apresentar emendas, que se não pudesse apresentar emendas, a lei da ficha suja, por exemplo, não teria validade porque foi alterada pelo Senado, né, pelo Congresso Nacional, na verdade, que houve alteração na Câmara e houve alteração no Senado. Ele disse ainda que essa determinação do ministro é bastante questionável, porque ele diz que um empecilho apontado seria a autoria, que está como autoria do Legislativo e, na verdade, foi de iniciativa popular e que isso se resolve muito rapidamente. Então, a Câmara Federal vai analisar ainda se vai obedecer ou não essa decisão liminar ou se vai esperar, como no afastamento do Renan Calheiros, uma decisão do colegiado de todos os outros ministros. Agora, Adriane, pelo menos o que se espera é que eles não façam uma votação aí na calada da noite, como foi, né? O país todo ali chorando aí dos mortos do acidente aéreo, e aquilo ali foi feito na calada da noite, pegou todo mundo de surpresa no dia seguinte, que realmente seja feita uma discussão baseada no que foi ali assinado por mais de 2,5 milhões de brasileiros, e que isso seja feito com discussão, às claras, à luz do dia, porque ainda pesou sobre eles, sem dúvida nenhuma, o momento ali que o país vivia de luto e uma votação fundamental, né, que muda tanto ali para o país, inclusive, né, e principalmente no combate da corrupção, que é um dos grandes males do nosso país. Adriane, Micaele, sempre ótimo conversar com vocês, ótima quinta, e também para quem acompanha a gente agora pela rádio. Sabe que muita gente diz assim, Daniela, eu não te vejo, mas eu te ouço, né, na rádio na hora que eu estou levando o filho no colégio, estou indo para o trabalho e tal. Então tem um público muito bacana aí também que acompanha a gente através de vocês. Um grande abraço para vocês e para esse público que acompanha a gente. Obrigada, Dani. Ótimo dia. Ótima quinta-feira. Agora eu vou falar do Shopping do Atacado, mais de 3.000 itens. Lá você vai encontrar, olha só, produtos alimentícios, bebidas descartáveis, material de higiene e limpeza, sandálias, acessórios e tem mais, viu? O Shopping do Atacado faz entrega em barcos para todos os interiores. Anota aí o endereço e o telefone, fica na Avenida Joaquim Nabuco, o número é 93 e o telefone é 36220151 ou 36220153. A gente sabe que tem muita gente que compra para mandar para o interior, para abastecer o interior, e a gente já está dando essa grande dica para você, essa facilidade de levar no barco, hein? Só o Atacadão tem. Vamos voltar a falar com o Walter Cardoso, direto do RC Coop. Ele mostra a movimentação do trânsito para a gente, então vamos lá para cima. Não é a movimentação do trânsito, a gente está nesse momento sobrevoando uma invasão. Que invasão é essa, Walter? Então, Daniela, nós estamos aqui no Distrito Industrial 2, na invasão que ficou conhecida no ano passado como José Melo. Os invasores, né, eles até diziam que deram esse nome à invasão justamente para ver se conseguiriam algum apoio do governador para continuar no local. Ano passado houveram 2 retiradas, 2 ações de reintegração de posse, mas o cenário que a gente mostra hoje é esse, Dani.
completamente tomado novamente a região aqui no Distrito Industrial 2. As casas voltaram ao local. Aqui que no ano passado chegaram a ter mais de 5 mil residências, 5 mil barracos no local. Hoje realmente a invasão cresceu novamente, um ano depois da reintegração. Esse é o cenário que a gente mostra, infelizmente. E a imagem que a gente tem nesse momento realmente é impressionante, né? E a gente vê o quanto o meio ambiente acaba sendo depredado com esse tipo de ocupação irregular. O meio ambiente, a gente vê ali alguns resquícios de floresta e tudo, nascentes de rios que normalmente tem essas baixadas que são completamente assoreados. E isso causa um problema social imenso também depois, porque um bairro que é feito nessas condições, a gente sabe que se não é retirada as casas, em 5 anos é considerada uma ocupação consolidada. E aí cabe ao poder público resolver todos os problemas ocasionados por uma ocupação assim. Abrir rua, colocar esgoto, água, luz, acaba causando aí um transtorno imenso para a própria administração da cidade. A gente sabe também, Walter, que tem muita gente que precisa, o problema de habitação de Manaus é gravíssimo e não é de hoje, vem aí da década de 50, década de 60. A gente sabe que tem muita gente realmente que paga aluguel, não tem aí mais condições, sobretudo com essa crise, com o desemprego. A gente sabe que isso acontece. Agora, o que revolta é que tem muita gente que usa dessa miséria, dessa tragédia social e econômica humana para ganhar dinheiro em cima dessas pessoas. Quando a gente vai numa invasão como essa, e alguns anos depois, inclusive, quando ela está consolidada, fica bem claro, conversando com as pessoas, que muitas dessas pessoas pagaram para alguém, né? Acabaram pagando para alguém por um terreno que não era dessas pessoas que receberam dinheiro, que era fruto de uma invasão. Então a gente sabe que existe sim a indústria da invasão e esse tipo de prática é que tem que ser combatido. Exatamente, o que assusta é exatamente a velocidade com que isso acontece, né? A primeira reintegração aconteceu em abril do ano passado. Após isso, foi uma operação gigante, inclusive, que retirou essas 5 mil casas daqui, com a ação de vários órgãos. Poucos meses depois, algumas casas já começaram a voltar e novamente foi feita a retirada ainda em 2015. Agora, com um ano após essas 2 retiradas, o cenário é esse. Então, em um ano, essa invasão cresceu tudo isso. É um cenário que realmente preocupa. Esse terreno, de acordo com as informações que nós temos, seria pertencente à Suframa e a uma empresa particular, seria destinado à indústria. E justamente está aqui nesse terreno, na região do Distrito Industrial 2. E todo esse terreno que poderia ser usado aí para alavancar a economia do Estado, com a implantação de indústrias, de um uso mais efetivo, acaba sendo invadido, né? E acaba causando todo esse transtorno ambiental e até econômico na cidade. Uma pena realmente, uma pena que isso ainda aconteça na nossa cidade. Cabe ao poder público aí gerenciar, né? Ver o que pode ser feito, separar aí o joio do trigo, as pessoas que de fato precisam daquelas pessoas que usam, como eu falei e ressalto agora, a necessidade humana para ganhar dinheiro em cima dela. Obrigada, Walter. Muito obrigada pelas informações. A gente volta a se falar amanhã. Até lá. Em nome da equipe do RC Cop, um bom dia e um bom restante de semana aí para todos nós. O Jornal A Crítica de hoje destaca: Ministério Público pede reprovação das contas de Arthur Neto. Inexistência de comprovantes de despesas acima de R$1 milhão está entre as irregularidades. Você pode conferir essa e outras reportagens completas através do seu celular, do tablet. Muito simples, é só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital e fazendo ali o cadastro, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo é disponível nos sistemas Android e também no iOS. E tem novidade no concurso público do Tribunal Regional do Trabalho. Foi prorrogado o prazo para pagamento da inscrição. Se você perdeu o prazo, então fique atento para as informações da Carol Queiroz, com quem eu volto a falar agora ao vivo. Não é isso, Carol? Até quando que vai a inscrição? Como é que a pessoa que está interessada, não estava sabendo o concurso, está sabendo nesse momento, pode fazer para se inscrever, Carol?
Pois é, então, Dani, olha, na verdade, o prazo prorrogado foi para o pagamento aí da inscrição, né? Então a inscrição deveria ter sido feita até segunda-feira. Quem conseguiu fazer a inscrição, mas perdeu o prazo para pagar o boleto que já estava impresso, aí sim, esse pode ainda pagar o boleto até amanhã, tá? Amanhã, sexta-feira, dia 16, e o pagamento é exclusivamente pelo Banco do Brasil. Ó, uma dica importante, que é também uma recomendação aí da organização do concurso, é que quem estava com o boleto na mão, né, e não conseguiu pagar, vai pagar agora até amanhã no novo prazo, é preciso entrar lá no site da Fundação Carlos Chagas, tá, que organiza o concurso, para imprimir uma nova guia, um novo boleto. Isso é muito importante para fazer o pagamento de maneira certinha e aí sim poder fazer o concurso. Essa é uma dica importante. Agora, olha, são 63 vagas aí para o concurso do Tribunal Regional do Trabalho. Dessas 63, para o ensino médio, são 26 vagas do cargo de técnico judiciário. Lembrando que todas essas 63 vagas são para Manaus e Boa Vista, 26 então para quem está fazendo e tem apenas o ensino médio, o restante para quem tem o ensino superior, tá? Os salários vão de 6 a 11 mil reais. Uma boa opção aí, né? Quem sabe você que vai prestar o concurso, não conseguiu pagar, paga logo e boa sorte. É isso, Dani. Que pena, eu achei que ainda dava para se inscrever, então a boa notícia, em parte, é para quem já se inscreveu, não é isso, Carol? Já se inscreveu e não pagou ainda, acabou perdendo esse prazo, então está tendo uma nova chance. Quem tem interesse e não se inscreveu, fica mais atento ainda para uma próxima oportunidade, então, fazer a inscrição. Esclarecido, obrigada, Carol Queiroz, daqui a pouquinho a gente se fala de novo. Porque agora eu quero dar um recado para você das Óticas Oftalnorte. Na hora de escolher seus óculos, você precisa optar por quem tem credibilidade e tradição no mercado. Gente, nas Óticas Oftalnorte, você vai encontrar aí uma grande variedade de armação e óculos de sol também. Faça uma visita, aproveite as promoções, o desconto é real. Pague nos cartões de crédito em 10 vezes com 10% de desconto, em 6 vezes com 15% e à vista com 20%. No crediário em 6 vezes, sem juros e sem entrada. Óticas Oftalnorte, de olho em você e na saúde dos seus olhos. Olha, agora são 7h28, eu vou te mostrar o que já foi notícia aqui no Manhã no Ar. Polícia procura por homem que roubou locadora de veículos no bairro Praça 14. De acordo com o proprietário da loja, o computador levado é o principal prejuízo, já que nele estão todos os dados cadastrais dos clientes. Liderados por professores da UFAM, pesquisadores e voluntários estão tentando recuperar documentação da Santa Casa de Misericórdia. O prédio, que está abandonado há mais de 10 anos, não tem sequer uma ação concreta de restauração ou revitalização prevista. O esforço do grupo é para processar mais de 24 metros cúbicos de documentos que guardam a história da saúde pública no estado. Morre presidente da Rede Amazônica, jornalista Felipe Dal. Ele estava hospitalizado em São Paulo quando passou por um procedimento de cateterismo, mas teve complicações. O corpo do jornalista deve chegar a Manaus no fim da manhã de hoje, data em que ele completaria 88 anos. Por causa da crise, Polo de Duas Rodas registra queda de 30% na produção de motocicletas. Desde 2004, essa é a primeira vez que o setor produz menos de 1 milhão de motos por ano. Impacto negativo também no quadro pessoal. Em 2016, as fábricas perderam 3 mil postos de emprego. Esse é o 4º ano consecutivo que a crise atinge o setor. Olha, se tem uma coisa que todo mundo sabe é que açúcar faz mal à saúde, né? Mas é quase impossível imaginar a vida sem o doce, não é mesmo? Afinal, precisamos do açúcar para fazer bolo, doce, até mesmo quebrar aí o amargo do café. O açúcar está no nosso dia a dia. Mas a melhor opção é escolher aquele que oferece algum benefício ao organismo. Por isso, no quadro Mais Saúde de hoje, vamos saber os motivos para adotar de vez o açúcar mascavo, aquele mais escurinho e que pode fazer a diferença na nossa saúde. Dificilmente alguém resiste a essas tentações, não é verdade? Mas esses doces todos têm um ingrediente em comum: o açúcar. E geralmente é aquele branco que todo mundo conhece, como refinado ou cristal. Na hora que a gente absorve o açúcar branco através dos alimentos adoçados com esse açúcar branco, simplesmente esse açúcar ele vai
digamos, roubar os nutrientes que estão sendo ali armazenados, absorvidos, transportados. O açúcar que quase todo mundo usa, o branco, é prejudicial à saúde. E quando as pessoas descobrem isso, acabam fazendo a troca pelo mais saudável. E é por isso que o açúcar mascavo tem entrado em muitas casas, mudando o gosto dos alimentos, mas melhorando os exames de rotina. Foi o que aconteceu com a Joyce. Há 5 meses, ela resolveu mudar os hábitos alimentares. Procurou uma nutricionista e de lá para cá já perdeu 8 quilos. O cafezinho que ela toma todos os dias mudou junto com ela. Eu preciso tomar café para acordar, senão não acordo, eu preciso de café. O cafezinho fica bom com açúcar mascavo também? Fica bom. É por não conhecer as propriedades do açúcar mascavo que muitas pessoas ainda têm um certo preconceito. Nunca deu vontade, deu problema. Mas você sabia que é muito melhor para a saúde do que o açúcar branco? Sempre falam, né, que é melhor. E aí, não dá vontade também? Às vezes eu penso, né, mas acostumado já com outro, às vezes não. E tem gente que nem conhece. Nunca ouvi falar. Já ouviu falar em açúcar mascavo? Ainda não. Nunca ouviu? Ele é um pouco mais caro do que o comum, mas a nutricionista garante, vale a pena. Nele já contém mais cálcio, mais magnésio, mais potássio, mais zinco, favorecendo a saúde, já que no branco, infelizmente, ele não tem esses nutrientes. E olha, é possível se alimentar mais saudável sem deixar de comer doces e bolos. Mudar o tipo de açúcar é o primeiro passo para isso. Porque por mais que a pessoa tenha uma restrição ou está fazendo uma dieta, às vezes ela quer comer uma opção mais saudável. Então, a gente acabou desenvolvendo umas receitas de bolos com esse tipo de açúcar. Eu preciso dizer que estava bem gostoso, viu? Aprovadíssimo. É uma mudança de hábito que deixa os alimentos igualmente doces e não prejudica tanto a saúde. Bacana, né? Olha, a gente está em clima de fim de ano, daqui a pouco é Natal, o Ano Novo. Nossa, como 2016 passou rápido, hein? Pois é, nessa época vem as tias, primos, netos, avós, a família fica enorme, mas também há quem prefira algo mais reservado, só em casa mesmo. Seja como for, sua família é especial. E para deixar esse momento ainda mais delicioso, a do Leite está aumentando a família de produtos. Tem muita novidade chegando, gente. E para descobrir, basta acessar o site da Do Leite, que por sinal está com visual novo, doleite.com.br. E toda semana tem receitas e dicas de saúde nas redes sociais. Tudo para dar mais qualidade de vida para você e para sua família. Do Leite, gostoso está em família. Atenção, você estudante habilitado para o programa Bolsa Universidade. Começou ontem e vai até sexta-feira a entrega dos documentos comprobatórios para a segunda chamada e remanejamento do programa. Para dar mais detalhes desse assunto, eu converso novamente com a Té Morel, não é isso, Té? Quais os documentos necessários para essa fase e o que acontece se o estudante não realizar essa entrega, Té? Olha, Dani, se o estudante esquecer essa entrega, pode esquecer também o benefício, né? Pode esquecer o Bolsa Universidade. Ele vai ser automaticamente desligado do programa. Os documentos necessários, ele já deve ter entregue, né? Muita gente aí, principalmente da segunda chamada e do remanejamento, na verdade, estão mudando de universidade, às vezes estão mudando apenas de curso, mas mesmo assim não custa nada a gente lembrar. Existem alguns documentos que são essenciais, aqueles, né, que sempre são pedidos em qualquer seleção, como, por exemplo, o RG, que é a carteira de identidade, CPF, né, que é o cadastro da pessoa física, e no caso do Bolsa Universidade também a carteira de trabalho, a CTPS. Existem 2 documentos que são exigidos, também são obrigatórios para participar do programa Bolsa Universidade. No caso, é o comprovante de residência, onde o estudante vai poder mostrar onde ele realmente mora, e o comprovante de renda dos familiares. O Bolsa Universidade, né, a cota que você tem direito quando você é selecionado no programa, que pode chegar até 100%, depende muito da renda da família. Então, é preciso aí entregar o comprovante de renda de todas as pessoas que fazem parte da família. Eu vou apenas dar o endereço aqui dessa entrega de documentos, é na Avenida Professor Newton Lins, número 3259, no bloco D, Parque das Laranjeiras, é justamente na Escola de Serviço Público Municipal, é lá que você faz essa entrega, no horário de 8 até às 7 da noite. Dani.
Obrigada, Thea Morel, sempre dando serviços úteis aí para a população. Até mais, Thea. Agora são 7h35, a gente faz um pequeno intervalo e depois, na volta, você confere as emoções do Peladão a bordo e as notícias do esporte também. As meninas da Seleção Brasileira seguem invictas na Copa Internacional de Seleções Femininas. A gente volta já já.